Senhor, irmãos, que bom que estamos aqui, né? Juntos para aprender um pouco mais da palavra de Deus, nessa manhã maravilhosa. Eu sempre falo isso, né? A gente está aqui, é um privilégio estarmos aqui juntos, né? Na escola bíblica dominical, né? Buscando mais aprender a palavra que ela vai semeando no nosso coração, né? Que sejamos todos sensíveis a essa palavra. Muitos daqui, né, já são sabedores, são mestres, né? Outros ainda estão iniciando. Então temos aqui vários perfis, não é isso? Mas que todos nós sejamos sensíveis à palavra de Deus. Que ela nos fala, né, ao nosso coração. Assim, nós poderemos evoluir na nossa carreira cristã, evoluir na nossa vida cristã. Porque nós temos um alvo, né? O alvo é chegar no céu. E este alvo tem que ser alcançado. E aí toda a nossa vida, ela permeia, né? Permeia pela nossa atitude, nosso comportamento. Então, possamos, né, ser realmente cristãos, pequenos cristos, na atitude, no seu comportamento diário da nossa vida, né? Estamos aqui para buscar Ele, né? Para aprender um pouco mais da palavra de Deus. 28 de julho de 2024. Lição de número 4. O encontro de Ruth com Boaz. O encontro de Ruth com Boaz. Nós estamos estudando nesse trimestre, irmãos, o Deus que governa o mundo e cuida da família. O Deus que governa o mundo e cuida da família, né? Então ele governa o mundo porque tudo o que acontece, né, não é coincidência. Cristocidência, muitas vezes, é a providência divina, não é? É o que nós vamos estudar nessa lição, né? E cuida da família. A família, nesse caso que vamos estudar hoje, uma família que teria tudo para ser desfacelada, ser esmagada, né, ser destruída. Não, ela foi resgatada. Foi resgatada. Ela foi uma família que foi resgatada. Então é isso que nós vamos estudar. É o que o trimestre propõe. Não é isso, irmão? O autor dessa revista é o pastor Silas Queiroz, pastor presidente em Ji-Paraná, Rondônia. E hoje a lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Vamos ler aqui a introdução, vamos seguindo, né, aprendendo juntos. Fiquem à vontade para perguntar. Assim a gente vai seguindo. Introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Repetindo. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Essa introdução diz muita coisa, irmão, né? Na lição passada, nós vimos o amor, né, entre Ruth e Noemi, entre Noemi e a sogra e Ruth e a nora, né? Para quem não está situado no trimestre, estamos falando da família de Elimeleque, né? Devido por dificuldades que estavam à vistas ali, em Belém ele foi para Moabe, certo? E lá a família dele se constituiu ali, os filhos Malom e Quilion contraíram esposas. Então Noemi, a esposa, Elimeleque,
o marido, os filhos Malom e Quilion. Contraíram as suas esposas lá em Moabe, Orfa e Ruth, que Ruth é o nome do livro que estamos estudando, certo? E no trimestre nós estamos estudando o quê? Ruth, e daqui a 2 lições vamos iniciar Esther, né? São 2 mulheres, né, que têm um nome na Bíblia, né? E aí morreu Elimeleque, morreu os filhos deles também, Malom e Quilion, e ela voltou para Belém. E é nesse contexto que nós vamos estudar agora, né? E na semana passada nós vimos o grande amor demonstrado, grande amizade demonstrada entre Noemi e Ruth, né? Uma das maiores declarações de amor que a Bíblia tem é justamente entre sogra e nora, entre nora e sogra, né? O mundo aqui que nós vivemos fala muito disso, né? Nora e sogra. Olha aí, ó. A Bíblia, por isso que a gente fala, é contrário ao que o mundo prega, contrário ao que o mundo fala, né? Nós falamos brincando, né? Mas na realidade nós vemos muitos problemas na prática com isso, não é? Então, a Bíblia mostra ali um grande amor. E esse relacionamento amoroso, essa amizade, ela permeia, serve de exemplo para nós. Tá bom? É uma lição de hoje muito boa mesmo. Vamos juntos aprender aqui. Boaz, o remidor, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevada e trigo, e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Remidor é resgatador, né? Que redime. Essa aqui é a apresentação de Boaz, o remidor. Então, meus irmãos, entra um novo personagem aqui do livro de Ruth, que é Boaz. Quem não tem a revista é só prestar atenção, né? Presta atenção. Entra Boaz, esse personagem aqui no livro de Ruth, como remidor, como resgatador, né? Valente, produtor rural, né? Eu quero puxar aqui valente mais para o latim, valens, quer dizer o quê? De valor, que tem valores. Então, né, eu quero, para poder encaixar aqui no contexto que a gente quer falar, né? Uma pessoa de valor, como foi dito aqui, né? Nesta lição aqui, vai falar em relação a esse encontro, né? Entre Boaz e Ruth. Esse é o encontro, é o ponto principal desta lição que ele vai tratar. O encontro de Boaz com Ruth. A nora de Noemi, eles estavam numa situação não tão boa, né? Não tão boa. Retornaram para Belém. Ela foi para o campo, né? Para poder catar as espigas no campo, justamente no campo de Boaz. Tá, irmãos? Vamos seguindo aqui que a gente tem para falar aqui. Goel e Levi. Goel e Levi, irmãos, são títulos aí, são formas que a gente vai tratar aí, né, como uma ação que tem na cultura, vamos tratar assim, da cultura hebraica, da cultura judia, né? E vamos tratar também sobre a questão cristocêntrica,
Vamos ver as duas visões aí. Goel e Levi. Né? Levi quer dizer cunhado. Cunhado. E Goel quer dizer o remidor, o resgatador. De forma resumida aí. A expressão Goel e Levi, a expressão da geração de Elimeleque, né? Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, irmãos. Né? Voltando aqui, leitura bíblica em classe. Prestem atenção. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Né? Então é da geração de Elimeleque. Aí voltando aqui o item 2 da lição tópico 1. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi, no caso falecido, né? Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho como parente próximo, poderia ser Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seus parentes mais próximos tinham o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado, tinha outro mais chegado. Né? Irmãos, vou falar aqui rapidamente sobre esse item aqui, Goel e Levi. Né? Na cultura judaica, né, se a pessoa, como foi lido aqui, só para contextualizar, na cultura judaica, se a pessoa estava passando dificuldade, por exemplo, ela tinha que vender a terra, o parente mais próximo que tinha condições tinha o dever de comprá-la e restituir-lhe. Né? Lei mosaica de Moisés. Né? E a lei do levirato também é o seguinte: se o homem morreu, se a viúva, né, ficou a mulher viúva, o cunhado ou o parente mais próximo, ou seria o cunhado, né, ou o parente que tivesse condições, iria casar com a viúva, iria continuar aquela descendência. Tanto é que o primeiro filho deles, com o cunhado, seria filho legal, legítimo, legal, do falecido. Então, levirato, né, e Goel. Essa da cultura judaica, para quê? Para que essas são formas o quê? De proteção das tribos, proteção judaica do seu povo. Né? Continuar a descendência, não é isso? Proteção financeira que a cultura judaica mostrava. Oi? Nessa época o capitalismo não reinava lá, não. Pois é, não, né? O egoísmo, né? O capital em querer mais, né? Então, agora vamos para uma aplicação nossa aqui, aplicação prática. Qual é a ideia dessa lei? É resgatar, né, aquele que está em dificuldade. Né? Isto aponta para Cristo. O Cristo, Jesus na nossa vida, é o nosso quê? Resgatador. É o nosso remidor. Ele é que nos resgata. Nos momentos difíceis, né, nós somos confiados a Ele. Então Ele nos resgata. Ele nos faz com que nós saiamos de uma situação difícil, irmãos.
não é? Né? O nosso remidor é Jesus Cristo. Né? A forma que Moisés lançou essa lei para o povo já apontava para um resgatador único que fez um sacrifício suficiente, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos, né, tenhamos acesso a Ele. Ele nos resgatou. É isso que a gente pode, de aplicação prática, em relação, né, ao Goel, que é o resgatador, o remidor, aponta para Cristo. Entenderam, irmão? O livro de Ruth, por um todo que nós estamos tratando aqui, o maior propósito dele é mostrar a linhagem de Jesus. Né? Essa história é muito linda, essa história de Ruth. Uma história maravilhosa. Ela aponta todo o tempo para Cristo. Aponta para Cristo, né? Que é o nosso Salvador. Ruth, né? Uma moabita estrangeira, de poucas condições financeiras. Ela teve a vida mudada para melhor, porque ela foi fiel, ela foi temente, ela foi obediente, ela foi amorosa. Tudo isso comprovado na palavra de Deus. Né? Quando ela foi para o campo, que elas chegaram lá, era uma mulher que ela não tinha preguiça. Ela era trabalhadora. Ela pediu permissão para a sogra. Minha sogra, deixa eu ir no campo pegar as espigas. Porque era a lei também de Moisés, uma lei de proteção ao pobre, ao órfão. Qual era essa lei? Na colheita das espigas, na colheita do trigo, o que caísse no chão não era para pegar, era para seguir. E o que ficasse no chão iriam ser apanhados pelas pessoas, né, com dificuldade financeira. Os pobres, os órfãos, os estrangeiros, né, que chegavam ali que não tinham condições. Então era uma lei de proteção. Não tinha o capitalismo, né, pastor? Não era, quer dizer, presta atenção, na colheita das espigas era uma lei das espigas. Lei das espigas. Na colheita, se caísse um feixe, caísse lá uma porção, não era para pegar do chão. A lei era essa, era para seguir. E deixa que o que caísse no chão, as pessoas que precisariam daquilo iriam apanhar. E ela justamente foi fazer isso. Ela chegou lá no campo aleatoriamente, casualidade, ela foi ali naquele campo, e lá ela começou a catar as espigas que ficavam dos ceifadores, né? Dos colhedores. Ela ficava atrás, né? Como outras pessoas também. E ali ela conseguiu, né? Suprir a necessidade dela e da sogra dela. Eram só as duas. Só as duas. Entenderam, irmão? Então, eu quero ressaltar esse ponto aqui, irmãos, né? Do resgatador. Né? Jesus como resgatador. Jesus é o nosso Salvador, essa aponta para esse item, né? Como resgatador nosso. Quero ler aqui Efésios 2. Diz assim: como eu falei aqui, o ponto principal do livro de Ruth, o propósito principal é que ela aponta, né, para a linhagem, para a descendência, para a origem da tribo, para a legitimidade de Jesus que ia nascer, né? Nosso Salvador.
que nos resgatou da nossa condição precária, para sentarmos à mesa com Ele como filhos, como parentes. Não é isso? Como filhos. Nós não somos pedintes, só pedimos, não. Nós somos filhos, sentamos à mesa. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 12, eu vou começar do 11 aqui. Olha aqui. Em Cristo fomos também feitos herança, tá? Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Certo? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é penhor da nossa herança, né? Nós somos resgatados. E eu quero ler também aqui o versículo 19, que diz assim: é, 2:19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Né? Somos membros da família de Deus. Né? Agora aqui, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, né? Estávamos longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz de dois povos. Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Né? Então Cristo, Ele fez da gente concidadãos, entenderam? Concidadãos, parentes, filhos dele. Antes estávamos separados e agora estamos juntos dele. Esse é o propósito principal do apontamento do livro de Ruth para a nossa vida hoje, irmãos. Né? Então, aqui, temor e respeito. É o próximo item, seguindo aí. Temor e respeito. Vocês viram aqui no Leitura Bíblica em Classe, né? Olha aqui, no item 4 diz assim: olha aí, Boaz, ele chega na terra dele, lá com os trabalhadores, presta atenção, ele chega lá no trabalhador e chega assim: e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Certo? Aos trabalhadores, ele cumprimentou eles de uma forma respeitosa, né? Ele cumprimentou a eles e eles também responderam de uma forma amorosa e respeitosa. A gente quase não vê isso hoje, não é? A relação entre trabalhadores, entre chefe e trabalhadores, patrão e empregado, não é isso? Aí o temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus, certo? A invocação a Jeová, né? O Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. E Colossenses 3:22 aí, né? Então, irmãos, olha aqui, o que temos pra gente aqui, ó. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração e reconhecimento.
né? Reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um, com respeito, né? Nós trabalhamos, nós trabalhamos, mesmo se for uma função simples, mas estamos trabalhando para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Observação. O trabalho secular, padrão, ele é tendencioso a valorizar mais os clientes do que o funcionário. E não adianta ele valorizar mais os clientes do que o funcionário se ele não tratar bem o funcionário. É tendencioso sempre perder cliente quando o funcionário ele não é bem tratado. Tem muito líder que ele, como ele está pagando para trabalhar, ele faz, não, quem que manda sou eu. Não é bem assim essa relação. Não é de quem paga, mas de quem trata. Se você tratar bem toda a sua escala de funcionário, a sua empresa vai bem. Exatamente. E aqui em Colossenses 3:22, e aí? E assim, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não seguindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Simplicidade de coração e temendo a Deus. Isso aí foi aos servos, né? E aqui, Efésios 6:9 diz assim: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade, né? Então, tanto o patrão quanto o empregado, eles devem ser principalmente o quê? Temor a Deus. Temor a Deus. Servir. O maior propósito, a maior alegria que nós possamos ter na nossa vida, o que é? É fazer o outro feliz. Fazer o outro feliz. Servir ao próximo, amar ao próximo. Isso nos traz bênçãos para a nossa vida, irmãos. A partir do momento que nós só queremos para nós, só quero para mim, só quero para si, só penso em mim, não tenho temor a Deus, não tenho respeito, não vejo a situação do outro, não é? Significa que nós estamos indo na contramão do que Jesus falou para nós. Então, tudo que nós fazemos, os nossos valores, as bênçãos que nós pedimos, Deus, ele não abençoa assim, de maneira geral, abençoa a pessoa ali. Não. Aquela bênção que você recebe é para abençoar outro. É para abençoar outro. Observem isso. Observem. Deus, você é um canal de bênção para Deus. Canal de bênção é você ser abençoado, mas você também abençoar a outra pessoa. O próximo. Abençoar, né, o que está à sua frente, o que está junto de você, as pessoas que estão na sua esfera. Não, esses valores, então, esses valores que são pregados, são valores cristãos. Valores cristãos, né? Então, tudo que nós fazemos, os valores que nós temos é para a glória de Deus. Para serem aplicados é para a glória de Deus, irmão. Para a glória de Deus. Receba isso, recebamos isso em nosso coração de uma forma sensível a essa palavra. Né? Quando nós orarmos, nós peçam isso. E Deus atende. Não queira só para si. Não queira só para você, não. É para você ser um canal, ser um instrumento, ser uma ferramenta na mão de Deus. Assim você será abençoado também. Não é só para si, não é? Então o sentido, né? Paulo disse assim: quer comais, quer bebais, fazei
tudo para a glória de Deus. Você está ali no seu trabalho, você está fazendo algo ali que você acha assim tão pequeno, às vezes uma coisa ali tão insignificante. Não é, irmão. Não é. Não ache assim. Não acredite nisso. Que você está comendo, você está bebendo, você está fazendo o que você estiver fazendo. Fazer isto para a glória do Senhor, como foi lido aqui. Silvano leu para a gente aqui, né? Então, que nós sejamos sensíveis nisso aí, né? Para que possamos ser realmente um canal de bênção. 2. O carinho de Boaz para com Ruth. Então vamos falar aqui do carinho de Boaz. Então, ali naquele campo, ali naquele local que ela estava cegando, que ela estava ceifando ali, né? Que ela estava pegando o que caía, né? Boaz, que foi o patrão, né? O patrão, né? É isso. O dono do campo, o dono da produção, ele enxergou Ruth ali. Ele enxergou Ruth e perguntou, né, para os seus segadores: quem é aquela mulher? O que ela está fazendo? Né? Não é isso? Ele começou a perguntar. E ele começou aqui, ó, né? Ele teve carinho com ela, cuidado, foi protetor dela, teve carinho, tratou com respeito. Não é isso? Tratou com respeito. Vamos ler aí. A pureza não exclui a ternura. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação. Lhe assegurou que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem, né? Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral, em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos, né? Meus irmãos, olha só essa lição que nós temos aqui, muito importante. Ele chegou ali e viu uma mulher necessitada, uma mulher que tinha necessidade, né, de colher aquelas espigas. Não passava por boa condição financeira, né? O que ele fez? Ele explorou ela? Ele se aproveitou dela por isso? É isso que muitas vezes nós vemos por aí, não é? Assédio moral, assédio sexual, nas empresas, qualquer local, na vida inteira. Quantos homens poderiam pensar assim: essa mulher bonita, tá tão necessitada, vou me aproveitar dela, eu vou explorar ela. Mas não foi isso que aconteceu. Ele a tratou com respeito, com carinho, pediu para que ninguém tocasse nela. Olha esse detalhe aí. Pediu para que ninguém tocasse nela. Então, quer dizer, ele protegeu ela ali, né? Imagine no campo ali, várias pessoas, vários homens trabalham, vários homens. Quantos trabalhadores na colheita, né? Na colheita tem muita gente. Muita gente. E ele percebeu que era um risco para ela aquilo. Não é isso? E ele protegeu ela ali. Tratou com carinho, com respeito. E outra coisa, para a nossa vida hoje aqui. Ela tinha ele tinha uma boa informação dela. Tinha boa referência. Uma boa fama.
uma boa fama. Meus irmãos, tirando calúnia que acontece, tirando, né, difamação que algumas pessoas possam até fazer, o que falam da gente é consequência dos nossos atos. É isso? A nossa... o que falam da gente é o que a gente age no nosso dia a dia, o nosso proceder, o nosso comportamento. Não quero tratar de calúnia e difamação, que isso aí acontece mesmo. Mas de uma forma geral, né? Nós temos que zelar pelo nosso nome, né? O provérbio diz que, mas antes um bom nome do que muitas riquezas. Não fala isso? Mas antes um bom nome do que muitas riquezas. Então nós devemos zelar pelo nosso nome, pela nossa reputação, né? O que falam de nós. Nós temos uma grande responsabilidade com isso. Nossos filhos, ensinar isso para os nossos filhos, ensinar isso para os nossos netos, para que ele dê orgulho para os pais, orgulho para os avós, não lástimas, né? Não problemas. Eles levam o nosso nome. Meu filho leva o meu nome, o filho de vocês leva o nome de vocês. O filho do Silvano vai ter o nome dele, né, Silvano? Vai nascer, né? Vai ter o teu nome. Então, vamos zelar vamos orientar os nossos filhos, vamos cuidar de nós também nesse aspecto, a nossa vida, né? Muitas pessoas que tiveram uma ótima posição e por um momento de deslize acabaram vacilando, e isso marcou ela pela vida todinha. Acontece isso, irmãos. Acontece isso, né? Quantas pessoas que... Tem uma pessoa até que foi minha inspiração um tempo atrás, né? Inspiração. Não zelou por isso, não cuidou e acabou caindo. Pode isso acontecer com a gente? Pode, irmão. Vamos zelar por isso, vamos zelar. Olha só, esse homem, ele não aproveitou essa oportunidade que ele tinha de que ele podia usar aquela mulher, vamos dizer assim, né? Essa oportunidade que eu digo entre aspas, né? Não, ele foi zeloso, ele foi cuidadoso, respeitoso. Tanto respeito que ele teve, né? Que ele acabou até casando com ela, né? Ele fez todo o procedimento da lei, chamou os anciãos, né? Fez todo o procedimento. O livro de Ruth é muito bonito, quem não leu ainda, sugiro que leia ele para poder entender essa história maravilhosa de amor, uma família que foi resgatada. Do nada ela foi resgatada. Isso é obra de Deus, irmãos. A Bíblia, ela mostra isso. Mostra problemas ali, mas ela mostra a realidade como ela é, né? Mostra o resgate da nossa vida, irmão. Pode falar. A referência, igual você está falando aí, que eu trabalho, meu serviço conhece, o pastor Neto conhece. Isso é muito bom. Às vezes eu chego em algum lugar e pergunto para o cliente assim, como que o senhor me encontrou? Ele fala assim, muitos, né? A maioria mesmo. Fala assim, não, eu tenho boa referência do senhor. Não é bom isso? É bom. Boa referência. Fazer um trabalho bem feito, né? Né? A pessoa contrata um trabalho bem feito, né? Quantas situações a gente vê por aí de gente reclamando, não é? Reclamando de que foi displicente, não ligou, não fez um trabalho de má qualidade, não é? Essas pessoas que fazem isso precisariam estar aqui para ouvir também isso aí, né? Para poder a gente entender que essa coisa vai semear no nosso coração para poder fazermos melhor, né? Zelar pelo nosso trabalho, zelar pelo nosso nome, não é? Isso aí, irmãos, é importante para a nossa vida, né? A referência
a boa fama, né, para nossa vida. E ela, né, e ela tinha isso. Uma mulher que fala para a sogra, olha, o teu Deus vai ser o meu Deus, né? Uma mulher estrangeira, uma mulher que chega com sotaque diferente lá na terra, sotaque diferente, né, necessitada, estrangeira, então toda uma situação, irmão. Mas não, ela tinha uma ótima referência. E isso se espalha, né? Um falava para o outro. Quando ele chegou nela, os homens já tinham falado para ele, olha, ela deixou a terra dela, né, para ficar com a sogra. Ela disse que o Deus dela é o Deus agora, é o nosso Deus. Né? Chegou já toda a informação para ele ali. E ele ali, né, respeitou ela, né, valorizou a decisão dela. Além de ser uma mulher amorosa, piedosa, decidida, e ela era trabalhadora ainda, né? Ela pediu permissão para a sogra, eu vou ali no campo, então ela tem iniciativa. Isso serve para os nossos filhos também, falar para os nossos filhos isso, para a nossa vida, para os nossos filhos, né? Quantas pessoas, não quero saber, não vou trabalhar não, deixa eu dormir até meio-dia, Não, ela teve iniciativa ir lá colher. E colheita começa cedinho, não é? Então, teve iniciativa, trabalhadora. São coisas para a nossa vida. É por isso que está na Bíblia, irmãos. Essa grande história, para que nós hoje pudéssemos aplicar na nossa vida, na minha vida, na vida de vocês. Né? Quantas coisas boas eu aplico para a minha vida isso. Aplicar para a minha vida. Tem referência tudo na isso. história de Ruth, Né? Ser respeitoso, assim, tratar o outro com respeito. Porque eu estou numa posição melhor, eu vou tratar o outro com desprezo. Não, nem vice-versa também. Né? E essas coisas que aconteceram, dela ir para o campo, não foi coincidência, foi cristocidência, vamos dizer assim. Presta atenção. Ela estava necessitada e chegou justamente no campo. Ela falou, vou escolher um que estiver na minha graça ali. Ela chegou lá e foi no campo onde tinha um parente da sogra dela, né? Do Elimeleque, que é o sogro dela falecido. Então, irmãos, ela teve aquela iniciativa e por ela ser temente a Deus, olha aí, ser temente a Deus, ela ser piedosa ali, trabalhadora, fiel, a sogra dela, temente porque ela também pediu permissão. O que aconteceu? Deus teve a providência divina, Deus agiu, a providência divina foi realizada, não foi coincidência não. Quem confia, quem está com a sua vida confiada a Deus, a providência divina atende. Atende, irmão. Pode acreditar, pode confiar. Devemos confiar na providência divina sobre a nossa vida. Buscar fidelidade a Deus, buscar temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, né? Que a providência divina ela vem para a nossa vida. Como aconteceu nesse caso aqui. Isso aqui são exemplos claros e evidentes para que nós aprendêssemos com isso e pratiquemos o que Deus quer de nós. Ser fiéis, ser tementes a Ele, seguir o que Ele pediu. É isso que nós devemos fazer. Amém? Amém? Entenderam? Todos nós devemos entender dessa forma, irmão. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença. Segundo, Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth, né? Como estrangeira e pobre. Certamente ela tinha receio de como seria tratada.
agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigno do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas, né? Devemos aprender com Jesus, né? Ele disse que sou manso, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Não é isso? Olha aqui. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Então, Deus, ele inclina o coração para nós. Deus inclina o coração dele para nós. Né? Seguimos os passos dele. Né? Hoje em dia, assim, falar sobre discrição aqui, que eu circundei discrição, hoje em dia é muita exposição, né? Muita exposição, muita performance, tem que ser essência, irmãos, essência, não performance, não se expondo demais, muito tirar aquelas fotos daquele momento só, né? Não indica o que está por trás. Então devemos ser discretos. Discretos nas nossas atitudes. É dessa forma que está sendo falado, irmãos. Sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Esse 2:12 aqui, é aquele momento que ele diz que, né, que ele seja galardoado. Né? O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Ele declarou para ela isso. Ele declarou. Então, que Deus te recompense pela tua atitude. Irmão, está sendo bem claro aqui na Bíblia. Sendo bem claro. Uma palavra assim simples que a gente vê na Bíblia, direta, né? Uma forma bem simples e direta é esse livro aqui. Né? Então, olha aí. Quando ele diz assim, que Deus te galardoe, ele ainda por cima, olha só, ainda por cima, ele foi o quê? Intercessor dela, não é? Ele está orando, está pedindo a Deus que Deus recompense ela. Não é isso? Então ele foi intercessor. Intercessor. Na nossa oração que façamos isso. Né? Pedimos intercessão por alguém. Quem é o nosso intercessor? Então busquemos a Jesus, irmãos. Né? E nas nossas orações também, nós vemos vários os modelos de orações que nós temos. Temos modelos e pratiquemos essa forma de orar. Nas nossas orações, que entre a intercessão por alguém, por alguns, pela nossa liderança, pelos nossos governantes, pelas nações, pela nação, pelas nações. Que entre nas nossas orações isso, irmão. Vamos fazer um coro sempre em relação a isso. Porque precisa de providência, o mundo precisa de providência. Divina. Divina. Estava vendo uma lição na televisão, até o pastor Leco que isso. Ele falou assim de Boaz, que é o segundo Cristo da época. Boaz, ele se referiu assim. Quando ele resgata a dor, né? Quando ele é o remidor, é isso? Tratando com amor, com carinho, com piedade, intercedendo por ela. Ele é o papel de Cristo, não é?
É o papel de Cristo. O papel de Cristo é o que Boaz está fazendo. A lei da semeadura. Já ouviram falar na lei da semeadura? Né? É uma lei que não falha. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens. Olha aqui. Nós não vivemos no mundo dos homens. Não vivemos. A pessoa pode pensar assim, eu não acredito mais na providência divina. Eu já ouvi falar isso, pessoas falando à minha frente. Pessoas amarguradas, pessoas, né? Então essas pessoas precisam de auxílio, precisam de uma palavra, precisam da persistência, da insistência de cada um de nós, né? Para que elas sejam resgatadas, sejam buscadas do lamaçal que elas estão. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemosh. Quem é o Deus dos Moabitas? Quemosh. Cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora, ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente a seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Integralmente. Ela não acreditou porque ela não estava acostumada com isso. Ela não acreditou quando Boaz tratou ela com cuidado, protegeu ela, deu a providência para ela do sustento dela e da sogra dela. Lá passou o período da colheita todinho trabalhando. Ela não acreditou do tratamento tão bom que ela recebeu, porque ela não estava acostumada, talvez, né? Ela era uma estrangeira, não via isso na terra dela. Não via isso. E quando ela viu, ela colocou o rosto em terra. Ela não acreditava. Meus irmãos, nós devemos entender, quando nós recebemos a bênção, nós devemos entender que não é assim, a pessoa dizer, não é por nosso merecimento, mas devemos só agradecer a Deus, né? Devemos agradecer porque somos filhos dele e recebemos bênçãos por causa disso. Somos filhos dele, somos tementes a ele. Receber bênção, toma posse dessa bênção. Tome posse dessa bênção, irmão. Agradeça a ele. Só não ache que é pela sua obra, pelo seu merecimento. Não. É pelo seu temor a ele, pelo seu amor a ele, pela sua fidelidade a ele. Não é pelo seu você é melhor do que o outro. Não. Mas receba a bênção. Agradeça. Ela não acreditou, dizendo que ser indigno, né, de receber tamanha bênção. Professor, me perdoe. Os acasos de Deus. Vai falar. Eu fui trabalhar no setor aqui para concluir como que esse ponto aí. A mulher falou assim, seu Augusto, o senhor é policial? Eu disse, não, senhora. Por que, senhora? Ela disse assim, porque o senhor é diferente. O senhor é educado. E foi aqueles elogios. Eu estou falando isso não é para grandeza, porque eu não tenho merecimento disso. Sim. Eu falei para ela assim, senhora, isso é Cristo em mim. É Ele que faz isso. Só pode ser isso. Exatamente. Porque eu não tenho nada diferente de ninguém. Só isso. Deve ser Cristo em mim. Deus abençoe, João Maria. Essa lição de hoje é justamente o que o Augusto falou aqui. É dentro de nós, o nosso comportamento, o nosso agir, o nosso relacionamento no trabalho, o nosso relacionamento na igreja, o nosso relacionamento na família.
Por que nós devemos ser rudes, grossos? Por que devemos ser mal educados? Por que devemos nos exacerbar? Não é de Deus isso, irmãos, né? Devemos zelar por isso, né? Ser manso e humilde de coração. Alguns podem dizer assim: ah, mas João Batista chegava e dizia raça de víboras, né? Poderia alguns dizer assim, raça de víboras, mas ele falava isso para quem era também péssimo. Totalmente diferente. Né? Né? Então, a gente deve olhar para Cristo e ter Cristo em nós. Ter Cristo em nós, né? Os acasos de Deus. Isso aqui é a cristocidência aqui, ó. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez indo apanhar as espigas no campo de Boaz. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Olha aí. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. A gente pensa assim, não, a Noemi estava acabada. Nós poderíamos pensar assim, né? Noemi estava acabada, viúva, sem condições. Não, irmãos, não estava acabada, não. Era uma mulher experiente. Era uma mulher experiente, uma mulher vivida, uma mulher inteligente. E ela percebeu ali quando a Ruth chegou do campo e disse: olha, eu fui trabalhar no campo daquele homem ali tal, chamado de Boaz. Aí ela, opa, ele é nosso parente. Cola nele então, fica lá. Ela foi inteligente. Às vezes uma ação, uma atitude precisa também, você precisa ter atitude, não é só também você só orar. O ato da providência divina acontece, mas você precisa agir, não é? Quando Jesus disse assim, Lázaro vem para fora, mas ele pediu para que nós também tirássemos a pedra, né? Tirássemos a pedra. Então, irmãos, a nossa vida é assim, né? Cuidar dos outros, com a nossa experiência de vida, a nossa experiência que tem de vida. Cuidar do outro é a nossa felicidade. Quando Jesus falou para Pedro, foi para Pedro, né? Disse assim, Pedro, tu me amas? Ele falou, amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, cuida das minhas ovelhas. Isso é o nosso papel, irmãos. Relacionamento. O nosso relacionamento vai dizer quem somos. Temos muito a crescer. Eu penso assim em mim, eu penso em mim também. Quando vejo uma lição dessa, eu tenho que crescer muito ainda nesse sentido, né? Muitas coisas ainda precisam melhorar. Então eu acredito que cada um de nós também pensamos assim. Possamos crescer ainda mais no relacionamento, né? No nosso dia a dia. Como faltam 3 minutos, já falou 5, né? Faltam 3 agora. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente no campo de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril colheu cevada e de abril a junho trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Essa colheita maior aqui vai ser o casamento dela com Boaz. Boaz falou assim para o pessoal, olha pessoal, deixe cair as espigas aí mais do que vocês deixam normalmente. Aí os trabalhadores ficam pensando, né? Os trabalhadores ficaram olhando, esse homem está apaixonado. Esse homem está apaixonado. Deixou cair mais espigas, aí foram colhendo as espigas, né? Ela pegou mais espigas e conseguiu suprir ainda mais as condições dela com
com a sogra, né? Então, irmãos, isso aqui são lições muito grandes para a nossa vida, irmãos. Né? Deus, Ele nos abençoa, mas Ele não nos isenta do nosso esforço. Deus nos abençoa, mas Ele não nos isenta do nosso esforço. Desta forma, irmãos, a gente vê, né? Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Amém, irmãos?